Os blocos econômicos desempenham um importante papel na geopolítica global, influenciando alianças, interesses estratégicos e o equilíbrio de poder em diferentes regiões do mundo. Mas afinal, o que são blocos econômicos? Quais são os principais blocos econômicos do mundo? O principal bloco econômico do mundo vai te surpreender. E o BRICS? Bloco econômico é uma união de países que estabelece acordos comerciais e políticos para promover o comércio, a cooperação econômica e o desenvolvimento regional. Eles são divididos em 4 tipos principais. A zona de livre comércio é formada quando países concordam em liberar gradualmente o comércio de mercadorias e capitais dentro do bloco, priorizando produtos e lucros, sendo uma etapa inicial de integração econômica. A União Aduaneira vai além da zona de livre comércio ao estabelecer uma tarifa externa comum, garantindo uma tarifa uniforme de importação em negociações com países externos. No mercado comum, estágio avançado da integração econômica, as relações entre os países são ampliadas, havendo padronização de leis trabalhistas e econômicas, além da livre circulação de pessoas. À medida que as relações avançam, o bloco econômico pode chegar ao seu ápice com a formação de uma união econômica e monetária, que inclui a adoção de uma moeda única e a criação de um banco central para o bloco. Agora que você sabe o que são blocos econômicos e quais são os principais tipos, vamos conhecer os principais blocos econômicos do mundo, começando pelo Mercosul. O Mercado Comum do Sul, mais conhecido como Mercosul, foi fundado em março de 1991 pelos membros de sua formação original, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Além dos fundadores, a Venezuela passou a ser membro pleno em 2012, mas foi suspensa em dezembro de 2016 devido a preocupações com sua situação política interna e problemas relacionados ao cumprimento das normas e regulamentos do bloco. O mais recente membro pleno é a Bolívia, que teve sua entrada formal aprovada pelos outros membros em 2023. Há ainda 6 países associados: Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. O objetivo principal do Mercosul é promover a integração econômica e a cooperação política entre os países membros, visando o desenvolvimento econômico e social da região. O bloco também tem acordos comerciais com diversos países e blocos econômicos pelo mundo. O Brasil é a principal economia do bloco, com um PIB anual de 1,9 trilhão de dólares. Em seguida vem a Argentina, com 630 bilhões. O Uruguai, com 71 bilhões, a Bolívia, com 44 e o Paraguai, com 42 bilhões de dólares, possuem economias menores, mas são importantes membros do bloco. Apesar de suspensa, o PIB da Venezuela é de 480 bilhões de dólares. O Mercosul representa a 5ª maior economia do mundo, com um PIB anual agregado de mais de 2,7 trilhões de dólares. O intercâmbio comercial do Mercosul com o mundo em 2021 foi de 598 bilhões de dólares, sendo que quase metade de toda a exportação do bloco foi para a China, os Estados Unidos e Holanda. Soja, minério de ferro, petróleo, milho e carne bovina estão entre os principais produtos exportados. Esses dados mostram de forma clara a importância do agronegócio para os países do Mercosul. E se você quiser saber mais sobre sua importância para o Brasil, assista o nosso vídeo sobre o tema. Em relação às importações, a China com 25%, os Estados Unidos com 18% e a Alemanha com 7% são os principais parceiros comerciais. Derivados de petróleo e produtos manufaturados são os principais produtos importados. O português é a língua mais falada do Mercosul, mas o espanhol é o principal idioma de todos os países do bloco, com exceção do Brasil. Vale citar que o Guarani é falado por 3% da população do Mercosul. O Brasil também possui a maior população do bloco, com 203 milhões de habitantes. A Argentina tem a 2ª maior população, com 45 milhões, seguido pela Bolívia, com 12 milhões, Paraguai, com quase 7 milhões e Uruguai, com pouco mais de 3 milhões de habitantes. A Venezuela possui 28 milhões de habitantes. Outro importante bloco econômico do mundo é o USMCA, que substituiu o NAFTA. O Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, mais conhecido como NAFTA, era um acordo de livre comércio entre o Canadá, o México e os Estados Unidos, que entrou em vigor efetivamente em janeiro de 1994. Esse tratado foi renegociado pelos países membros que decidiram criar um novo acordo em 2018, chamado USMCA, em inglês. O USMCA é bem similar ao NAFTA, mas modernizou algumas provisões do antigo tratado. As principais alterações envolvem o fortalecimento das regulamentações ambientais e trabalhistas. O tratado visa facilitar o comércio entre seus membros, especialmente de produtos como automóveis, eletrônicos, produtos agrícolas, petróleo e serviços. Os Estados Unidos, como maior economia do mundo, se destacam com um PIB anual de mais de 25 trilhões de dólares, seguido pelo Canadá, com pouco mais de 2 trilhões, e o México, com um PIB de 1,5 trilhão de dólares.
Além da maior economia do tratado, os Estados Unidos, com seus quase 340 milhões de habitantes, também possuem a maior população, seguidos pelo México, com 127 milhões, e Canadá, com 38 milhões de habitantes. É importante ressaltar que não existe a livre circulação de pessoas entre os membros desse tratado. Apesar do USMCA possuir a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, o maior acordo comercial do mundo é a Parceria Regional Econômica Abrangente, ou RCEP. A ideia da criação dessa parceria surgiu em 2012 como uma maneira para a China, principal importadora e exportadora da região Ásia-Pacífico, contrapor a influência que os Estados Unidos estavam exercendo na região. Ela foi oficialmente fundada em 2020 e é um tratado de livre comércio. Ela eliminará tarifas de importação ao longo de 20 anos e abrange aspectos como propriedade intelectual, telecomunicações, serviços financeiros, comércio eletrônico e serviços profissionais. Os membros fundadores são a China, Coreia do Sul, Japão, todos os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático, que são Myanmar, Tailândia, Vietnã, Laos, Filipinas, Camboja, Brunei, Malásia, Singapura e Indonésia. Além deles, a Austrália e Nova Zelândia completam os Estados-membros dessa parceria. A Índia participou das negociações iniciais, mas por temer o impacto que a parceria teria em seus produtos, acabou desistindo de se tornar um membro em 2019. As principais economias da parceria são a China, que tem um PIB anual de quase 18 trilhões de dólares, o Japão, com pouco mais de 4 trilhões, a Austrália e a Coreia do Sul, com 1,7 trilhão cada, e a Indonésia, com 1,7 trilhão de dólares. Essas grandes economias globais se contrapõem a economias menores que também fazem parte da parceria, como o Camboja, que tem um PIB de 30 bilhões de dólares, e Myanmar, com pouco mais de 60 bilhões. Quando somadas todas as economias dos países do bloco, elas representam quase 1/3 da economia mundial. A população agregada de todos os países também representa cerca de 1/3 da população global. Assim como na economia, a China também lidera a parceria em termos populacionais, com 1,4 bilhão de habitantes, seguida pela Indonésia com 275 milhões, Japão com 124 milhões, Filipinas com 115 milhões e Vietnã com quase 100 milhões. O Brunei, com apenas 450 mil habitantes, possui a menor população entre os membros. Entre os principais blocos econômicos do mundo, o mais antigo ainda em vigor e um dos mais importantes é a União Europeia. Ela teve sua origem no pós-Segunda Guerra Mundial, quando líderes europeus buscaram formas de evitar futuros conflitos através da cooperação econômica e política. Os primeiros passos rumo à União Europeia foram dados por França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Alemanha Ocidental e Itália, com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951, e principalmente da Comunidade Econômica Europeia, em 1957. A Argélia, que até então era um território da França, se declarou independente em 1962 e deixou o bloco. Dinamarca, Reino Unido e Irlanda se tornaram membros em 1973, seguidos por Grécia em 1981. A Groenlândia, que é um território dinamarquês, optou por sair em 1985 após um referendo. No ano seguinte, em 1986, Espanha e Portugal aderiram ao bloco. Áustria, Finlândia e Suécia se tornaram membros em 1995. A maior expansão do bloco ocorreu em 2004, com a entrada de 10 países que são Chipre, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, Eslováquia e Eslovênia. Bulgária e Romênia se tornaram membros em 2007, e o último membro a se juntar à União Europeia foi a Croácia, que aderiu em 2013. O Reino Unido optou por sair do bloco em 2020. Portanto, a União Europeia possui atualmente 27 países membros. Em 1993, o bloco adotou o nome que usa até hoje, União Europeia. E em 1999, o euro, moeda oficial do bloco, entrou em vigor, sendo hoje adotado oficialmente por 20 países que fazem parte da zona euro. 3 dos membros fundadores possuem as maiores economias da União Europeia. A Alemanha lidera com um PIB anual de cerca de 4 trilhões de dólares, seguida pela França com 2,8 trilhões e a Itália com 2 trilhões. A Espanha com 1,4 trilhão e a Holanda com 1 trilhão de dólares completam a lista dos países com economias trilionárias. Polônia, Suécia e Bélgica também possuem fortes economias, e Malta possui a menor economia do bloco. Luxemburgo e Irlanda possuem os maiores PIB per capita. Já a Bulgária e a Eslováquia ocupam as últimas posições nesse quesito. As economias de todos os países membros da União Europeia somadas equivalem a 17,7 trilhões de dólares, ou cerca de 17% de toda a economia global.
Os mesmos países que se destacam na economia também possuem as maiores populações. A Alemanha é o país mais populoso do bloco, com 83 milhões de habitantes. Logo em seguida vem a França, com quase 65 milhões, e a Itália, com 59 milhões. A Espanha tem 47 milhões de habitantes e a Polônia, 41 milhões. Outros países com mais de 10 milhões de habitantes são Holanda, Bélgica, Suécia, República Tcheca, Grécia e Portugal. E a menor população é a de Malta, com 500 mil habitantes. A população total da União Europeia é de 448 milhões de pessoas, ou o equivalente a 5,5% da população global. O objetivo da União Europeia é promover a integração econômica, política e social entre os países membros para alcançar a paz, a prosperidade e a cooperação da região. Afinal, o que é o BRICS? O BRICS, que a partir de 2024 virou o BRICS+, é um acrônimo que representa um grupo de países de economias emergentes. Ele foi formalizado em 2006, com a primeira reunião de cúpula sendo realizada em 2009. Os membros originais são Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul se juntou ao grupo em 2011. Em 2024, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos aderiram ao grupo. Ao contrário que muitos pensam, o BRICS não é um bloco econômico, e sim uma aliança entre seus membros com o objetivo de aumentar sua influência na geopolítica mundial através de seu crescente poder econômico. Inclusive, a aliança representa 27% da economia e 45% da população global. O BRICS é muitas vezes classificado como uma alternativa geopolítica ao G7, que também não é um bloco econômico e sim um grupo dos países mais industrializados do mundo. Apesar de grandes vantagens econômicas e estratégicas para os países membros, há diversos pontos de crítica relacionados a blocos econômicos. A dependência excessiva de um país em relação aos parceiros comerciais dentro do bloco pode torná-lo vulnerável a choques econômicos e políticos dentro do bloco. Os interesses econômicos e políticos divergentes entre os membros do bloco podem levar a conflitos internos e disputas comerciais. A integração em um bloco econômico muitas vezes requer que os países membros abdiquem de parte de sua soberania econômica, comprometendo sua capacidade de tomar decisões independentes sobre políticas comerciais, monetárias e fiscais. Nem todos os países membros de um bloco econômico se beneficiam igualmente da integração. Alguns países podem colher mais vantagens do que outros. Por fim, a falta de liberdade econômica de empresas em participar de mercados mais abrangentes. Como vimos, a participação de um país em um bloco econômico traz vantagens e desvantagens, mas poucos países no mundo não são membros de algum bloco econômico, o que evidencia a importância dessas associações supranacionais. Se você gostou de se informar através de mapas e infográficos, curta nosso vídeo e se inscreva no canal, assim quando postarmos vídeos novos, você fica sabendo. Muito obrigado e até o próximo episódio do Mapalogia.